Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Chegamos a vocês com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O nosso objetivo principal é levar o conhecimento aos profissionais e acadêmicos de educação física, pessoas com deficiência e seus familiares, bem como aos demais profissionais de saúde e o público em geral, a fim de disseminar conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Neste sexto episódio, falaremos sobre o tema Legado dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. E eu, Ciro Winkler, irei conduzir nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o Irinaldo Chagas, um mundialmente famoso PIT. PIT é formado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, pós-graduado em Gestão Esportiva pelo Instituto Olímpico do Brasil e MBA em Administração e Marketing Esportivo pela Trevisan. Profissional com 20 anos de experiência em esportes e gestão de eventos esportivos. Passou por diversos segmentos e cargos no esporte e sua gestão. Fez a gestão de arenas esportivas, de associações paradesportivas, clubes, trabalhou no Comitê Paralímpico Brasileiro e confederações. Atualmente, seu cargo está de vice-presidente na ANDE, Associação Nacional do Esporte para Deficientes, com larga experiência em planejamento e execução de projetos, com diversos públicos de interesse, juntamente com diversas fontes de recursos. O PIT foi secretário nacional do Paradesporto e coordenador geral do Escritório de Governança do Legado Olímpico do Ministério da Cidadania. PIT, muito obrigado pela tua presença nesse episódio do podcast do Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ciro. Muito obrigado aí. Oi, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Seguindo aí a linha do nosso apresentador. Para mim é uma honra. Cara, para quem viu esse projeto nascer, né, Ciro? Esteve junto aí nesse nascimento, nessa ideia, que obviamente é do Ciro. Ver ele acontecer, para mim é uma satisfação. Fico muito feliz pelo convite, espero contribuir aí com alguma coisa. Você falou aí esse currículo gigante aí. Na verdade, eu sou só profissional de educação física e trabalho com esporte. Também entrega a idade, eu não sou tão velho assim quanto parece. É que eu comecei muito cedo, né? Então, a gente vai angariando aí alguma experiência, vivenciando e participando, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Participei em diversas posições, né? E isso dá uma experiência legal que eu fico feliz aí em poder contribuir e compartilhar com vocês esses momentos. Muito obrigado, Pete. Pete, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, eu acho que entra um pouco nisso. A gente passou pela onda dos mega eventos que tiveram início lá em 2007. Não que a gente tenha trabalhado nisso, porque também entrega a idade. E encerraram o apagamento da pira paralímpica em 2016. Como você entende a influência desse processo no paradesporto brasileiro? Cara, eu vou pedir licença para voltar um pouquinho antes, entregando mais ainda a idade, né? Na verdade, não começa em 2007, né? 2007 acho que foi o momento que a gente teve jogos aqui, com uma grandeza e um tamanho bacana, que 2007 foi realmente uma transformação do Rio de Janeiro. Mas esse processo ele é muito anterior, né? Ele começa, para mim, que antes, mas em 2000 eu vivenciei isso muito, e a gente pode fazer aqui uma reflexão, lembrar um pouquinho, lá em 2000, quando aquele cavalo caríssimo deu aquela refugada lá em 2000, né? Nas Olimpíadas de Sydney, a gente viveu um momento bastante interessante para o paradesporto, né? O Brasil zerou nas Olimpíadas de Sydney, trouxe uma medalha de ouro. A esperança era o Balbê do Rouet, de Pessoa, naquela prova que ele refuga 2 vezes e volta o Brasil sem medalha nenhuma de ouro. A gente tem a nossa participação em Sydney. Você estava lá, né, Fê? A nossa participação paralímpica com uma série de medalhas. E a gente volta de lá com o hino tocando muitas vezes. Acho que ali deu uma alavancada. A gente já tinha aí vários projetos rodando para a profissionalização do esporte. E aí, em 2001 a gente tem a Lei Aguinaldo Piva, né? Se não me engano, 2001 e 2002, que traz recursos de maneira perene, né? Contínua. E a gente tem ali uma profissionalização do nosso esporte. Isso, para o paradesporto, faz toda a diferença. Que aí a gente abre o mercado de trabalho, que acho que essa é a mensagem mais bacana para a gente deixar aí, principalmente para as pessoas que estão entrando agora no esporte.
que o paradesporto se profissionalize e a gente tem o mercado de trabalho se abrindo. Na sequência, né, eu vivenciei lá em 2012 aqui no Rio de Janeiro, trabalhei nos Jogos Sul-Americanos. Fui voluntário. Foi ali também o embrião aí dos Jogos Pan-Americanos, depois dos Jogos de 2016. A gente tem evento de vulto aqui no Rio de Janeiro, foi Rio, São Paulo, São Paulo, Brasília. E aí você tem a chegada dos grandes eventos. Eu lembro que em 2005 eu também trabalhei no Iowa's Games, né, o Tribute Peace, foi um evento gigantesco aqui no Rio de Janeiro, São Miésimo, na Escola Naval, várias modalidades, jogos mundiais para cadeira de rodas, dados e também Les Autres, né, que eram as outras licenças, um evento gigantesco aqui no Rio em 2005. E aí já envolvido com a Bocha, né, já estava há algum tempo, a gente trouxe para cá um Mundial de Bocha em 2006. E assim, eu lembro que nessa sequência tiveram vários eventos, principalmente os Paralímpicos, tentar dar sorte os Paralímpicos, que é o nosso tema, que vão trazendo aí uma construção de legado. E aí, falando de legado, para chegar lá em 2016, vou focar no que é mais importante, acho que o maior legado que esses eventos trouxeram é o legado profissional, de pessoas, né? A quantidade de profissionais que a gente conseguiu formar nesse tempo, que hoje estão envolvidos com paradesporto, que hoje estão trabalhando no esporte, que eu acho que é o maior legado que a gente traz de tudo, dos jogos e de toda essa... A gente pode dizer que foi uma década, ou um pouco mais que isso, de uns 15 anos que a gente teve acontecendo no Brasil todos os grandes eventos, né? A exceção aí, acho que da Expo, que nem é um evento esportivo, todos os grandes eventos aconteceram no Brasil, né? Os Jogos Mundiais Militares, mundiais de todas as categorias, de todos os esportes. A gente tem aí Jogos Olímpicos e Paralímpicos fechando um ciclo onde tudo que tinha de mais importante no mundo esportivo passou por aqui. E nesse período, nesse legado, né, a gente tem a construção das arenas, a gente tem a construção de infraestrutura esportiva, infraestrutura de locomoção, né, viária, de transportes, hoteleira, várias coisas que acontecem juntos, né, que a gente diz que os grandes eventos eles são catalisadores de transformações no mobiliário urbano, né, para a cidade, aeroportos e tal. Mas tudo isso vem trazendo que para mim é o mais importante, que é com que a gente trabalha, né? Gente, né, a gente formou, a gente tem hoje profissionais, e isso se reflete aí, vocês devem ter acompanhado, com a participação de brasileiros, né, pessoas que estiveram aqui nesse movimento, começou lá atrás, hoje no mundo inteiro, trabalhando com a gestão esportiva, né? A Copa do Mundo agora foi um exemplo bem interessante, tiveram várias matérias falando da participação de brasileiros na organização, né? Brasileiros que trabalharam, que são do Paralímpico, também estão lá na gestão, porque quando se fala em gestão esportiva, quem trabalha com o Paralímpico sabe disso. A gente sabe muito mais que quem trabalha apenas com outros esportes, né? Porque a gente tem que fazer também a adaptação do espaço, né? E eu gosto até de usar uma frase que eu aprendi durante o Parapan, que é: o que é bom para o deficiente é melhor ainda para todas as pessoas, né? Se você tem um espaço adaptado, você consegue fazer qualquer coisa naquele espaço para qualquer tipo de pessoa. E esse legado, estava falando, esse legado de pessoal, acho que é o mais importante que a gente tem. E isso, obviamente, com a profissionalização, a entrada de recursos, a visibilidade que os meus eventos trouxeram para o esporte para pessoas com deficiência, né? Para desporto. Gosto muito de falar para desporto, porque você já deve ter falado isso aqui algumas vezes, né, Ciro, sobre Paralímpico e Paradesporto, né? Senão depois acho legal fazer uma parte. O Paradesporto veio junto, e aí a partir daí a gente também teve outros eventos. A gente fechou agora, no ano passado, com os Jogos Deaflinks, né, a Surda Olimpíada e o Mundial de Bocha, também não queria deixar de falar. A gente conseguiu trazer muita coisa para cá. Então o legado, além de trazer esse legado pessoal, ele também traz um legado de transformação como um todo para a sociedade, né? Aí também fazendo mais uma parte que eu acho interessante falar, que foi durante os Jogos Paralímpicos, né? Quem estava aqui no Brasil e lembra dos Jogos, havia uma certa desconfiança de como seriam os Jogos, né? Lembro que eu estava diretamente envolvido. Eu era gerente de 3 arenas, as arenas cariocas, Jogos. Havia uma desconfiança por meio da população,
Brasil ia fazer, íamos fazer vergonha e tal. E a gente tem uma cerimônia de abertura impactante, o mundo presta atenção, a gente consegue entregar os Jogos Olímpicos com excelência, com qualidade. E aí a gente tem um movimento muito interessante, né? Os brasileiros que não acreditavam, não tinham participado dos Jogos Olímpicos, correm, porque os ingressos eram mais baratos, obviamente. Havia um menor interesse internacional. E a gente tem as arenas durante os Jogos Paralímpicos lotadas. A gente teve mais público durante os Jogos Paralímpicos do que nos Jogos Olímpicos. E ele, essencialmente, prioritariamente de brasileiros, né? Fazendo com isso a gente impactou muito a população brasileira, porque além das arenas estarem muito boas, as competições serem de altíssimo nível, a gente tinha brasileiros ganhando, né, Ciro? Com certeza. Tinha ido brasileiro em todas as arenas, era um negócio muito interessante e foi muito bonito de ver, né? E aí, fechando a fala dessa primeira pergunta que você me fez, a gente pode aqui ficar discorrendo sobre o assunto muito tempo. O impacto que aí é social, né, que é social, não só social, mas também de transformação, é em toda a população que enxerga o esporte paralímpico do mesmo nível, da mesma maneira que o esporte olímpico. Eu acho que esse é um legado que a gente tem aí do Rio 2016. E se a gente for colocar, né, Pete, eu acho que uma coisa muito importante na tua fala, a gente vai falando de legado físico, a gente pensou nas arenas, nos equipamentos que foram no Brasil todo construídos para os Jogos. A gente tem o Rio de Janeiro, que é o foco, que é onde foram os eventos, que você falou muito bem. Mas tem um ponto também que você citou lá atrás, que é a Agnello Piva. A gente pode até ir lá para a Lei Pelé, mas ali é a Agnello Piva especificamente. Mas a gente tem em 2016 a modificação da Lei Agnello Piva por conta da Lei Brasileira de Inclusão. Aproveitando essa onda dos grandes jogos, onde tem uma redistribuição, um equilíbrio entre o percentual do dinheiro das loterias, entre o esporte olímpico, o esporte paralímpico, e o esporte paralímpico passou a receber mais proporcionalmente daquele montante. Passou de 2% na Agnello Piva para 2,7%. E o Paralímpico recebeu esse montante, mano. Então é legal de pensar que legado é muito mais que equipamento. Legado é mudança de cultura. É verdade. E ainda nessa fala, essa mudança só foi possível por causa da sensibilização, né? Eu costumo falar, quando eu falo palestra, eu sou paralímpico, eu gosto de trazer alguns questionamentos, puxar das pessoas alguma coisa referente a isso. A gente conseguiu mudar a lei porque a gente tinha pessoas certas no locais certos, tinha um presidente à época, o André, né, que fez esse grande movimento, né, de sensibilização, aproveitando a onda e utilizando os nossos resultados para poder fazer o ajuste dentro da lei de inclusão, que possibilitou a gente não receber mais, tá? A gente não recebe mais, receber o justo, fazendo uma comparação com o que era distribuído através da lei. A gente fez uma equiparação para diminuir a distância do que era distribuído em termos de recurso. E ainda nessa onda, eu deixei de citar, tem uma frase que eu gosto muito, é atribuída ao André, eu nunca ouvi ele falar, mas eu gosto da frase, só para fechar aquela questão das datas de jogos, né? A gente sempre teve uma boa performance dentro dos jogos, né? Só que ninguém sabia, né? Em Atlanta, a gente em Sydney começa a prestar um pouquinho de atenção. Em Atenas e Pequim, e Londres, o país viu, e aqui no Rio a gente vivenciou, né? E vivenciar foi o catalisador, a faísca principal para fazer todas essas mudanças, né? Uma outra coisa também que eu gosto de falar, em 2006, quando a gente resolveu trazer o Mundial, a gente não tinha arena, porque o Rio todo estava em obra para receber o PAN. Falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? A gente fez numa tenda, né? Não vou me ater muito à doideira que foi fazer um campeonato mundial de bocha numa tenda na praia de Copacabana, mas eu vou usar o principal. A gente conseguiu, todo mundo sabe, não existem hotéis para receber 300 deficientes acessíveis, né? A gente conseguiu só colocar eles num único hotel, que a gente conseguiu economicamente mostrar para o hotel que era interessante ele ter quartos não adaptados, mas quartos sem barreiras de acesso para depois para venda dos outros clientes, né? E isso fazendo essa fala, eu vou dizer o seguinte: se não houver algo, não pode ser não apenas financeiramente, mas de interesse e que cause algum tipo de emoção,
a gente não consegue fazer essas transformações, né? E os jogos foram muito isso, né? Trouxe emoção, trouxe reconhecimento por parte da população, das pessoas, que é o esporte olímpico e o merecimento que eles têm de fazer parte do sistema esportivo como um todo, inclusive com recursos condizentes, né? Ô, Pete, indo um pouquinho, acho que aproveitando uma fala sua, acho que nos últimos anos a gente teve uma série de competições mundiais no Brasil, pós grandes jogos. Você citou o Deaflympics, a gente pode citar o Mundial de Paraciclismo, para a gente valorizar um pouco a Mariane, que está aqui na produção do evento. A gente teve um Mundial de Bocha. Como que você analisa a relação desses eventos e outros que nós não citamos com o uso das instalações esportivas construídas para os Jogos Rio 2016? Bem, eu acho que a gente está trazendo mais eventos por causa dessa sensibilização, né? Além da questão dos profissionais, eu já falei, que eu acho que isso é fundamental. Hoje a gente tem profissionais em todas as confederações, em todas as associações que têm experiência internacional, que têm capacitação, que dominam o idioma, citar o inglês, mas outros idiomas. Você tem profissionais muito mais bem preparados, com mais condições, obviamente, de estarem participando internacionalmente, e com isso facilita o entendimento de como é receber uma competição internacional. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, você já até falou que a transformação do mobiliário urbano, a nossa legislação melhorou muito, né? Hoje a gente entende que não se pode mais construir nada público sem que tenha acesso a todos, porque ser inclusivo é respeitar o direito de todos. Então, quando a gente pensa em qualquer construção esportiva ou qualquer construção, ela deve valorizar o acesso de todos. Então, a acessibilidade, além de lei, é obrigatória, além de lei, é importante, ajuda a todos, como eu tinha falado naquela parte. A gente tem um movimento de enxergar o Brasil como uma potência, né? A gente é potência no esporte paralímpico, receber os campeonatos aqui, a gente tem a possibilidade de ter mais apoio, principalmente de patrocinadores também, que hoje isso é um outro ponto que a gente pode passar a tarde inteira falando sobre a chegada dos patrocinadores, né, ao esporte paralímpico, com a lei de incentivo federal, com as leis de incentivo do Estado, a imagem que o esporte paralímpico hoje tem perante aos anunciantes. Então há uma mudança também. E o principal é o que você falou, as instalações hoje esportivas, além delas terem uma necessidade de uso, que aí eu posso principalmente o Parque Olímpico, o Parque de Deodoro, que recebem dinheiro do governo federal para se manterem, né? Nós temos um escritório só para tomar conta desse legado, parte dele está com as Forças Armadas, outra parte está com esse escritório. Eles precisam receber eventos, né? E nós temos eventos para ocupá-los, né? E aí, eu só vou fazer uma parte aqui, numa crítica que eu vejo muita gente falar, não se usa o legado, não se faz nada nas competições. Acho que é importante dizer às pessoas, elas de repente não têm conhecimento, não enxergam tanto, não há tanta visibilidade como tinha em jogos, é claro, a gente não está realizando jogos olímpicos de novo, nem paralímpicos, então a visibilidade, a comunicação não é tão grande, mas acontecem eventos toda semana no Parque Olímpico, acontecem eventos toda semana nos outros parques. A utilização. O balanço que tem que se chegar, e acho que entra na questão de gestão das arenas, é o quanto o Estado, a população, quer investir nessas arenas para que elas estejam em condições de ou não, né? A gente tem realmente, nós somos um país com certa dificuldade com a questão de manutenção, né? A gente percebe isso no dia a dia, em tudo que é nosso, da nossa comunidade, né? A dificuldade que a gente tem de manter as nossas coisas, característica de manutenção, característica do que é público, a gente acabou de vivenciar que isso aí, né? Então, a gente não encontra mais o parque como era durante os jogos, mas ele está lá funcionando e atendendo bastante. E com isso, a partir de tudo dessa fala que a gente falou das pessoas, tal, a chegada do patrocínio, da lei que profissionaliza e da condição das instalações, hoje a gente tem um calendário internacional privilegia as competições no Brasil. Viramos a chavinha, antigamente era só Europa ou Estados Unidos, para competições no Brasil também. E é interessante ver como isso se reflete. Posso falar com bastante propriedade da bocha, da paralisado cerebral, da bocha do futebol, mas acredito que em outras modalidades, como o mundo inteiro quer vir para o Brasil para as competições.
Não só pela qualidade dos locais de competição, mas pela maneira que a gente organiza, a qualidade da nossa organização e a qualidade dos serviços, né? A gente hoje entrega eventos no Brasil com excelência, com um nível superior a boa parte do que se fala aí no primeiro mundo, né? E isso dá muito orgulho, principalmente para quem trabalhou em todos os processos, né? Quem envolveu em debaixo da arquibancada, né, Ciro? Nas competições, né? Muito bom, Pete. Pete, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Depois de todo o esclarecimento e enriquecimento apresentado por você, como mensagem final para os nossos ouvintes, quais dicas você deixa para os profissionais interessados nesse assunto? Bem, o que eu acho que é a mensagem mais importante disso tudo, Ciro, é que, principalmente para quem... Eu não tive a sorte de ter conhecido o esporte paralímpico mais cedo, mas eu acho que eu comecei no tempo certo, tive a oportunidade que eu merecia ter, e eu posso dizer que o paradesporto, a bocha principalmente, me deu tudo, né? Meu filho nasceu durante os Jogos Paralímpicos de Londres, a minha vida foi toda construída em cima desse esporte, em cima do paradesporto, né? O que eu tenho, o que eu sou, eu devo ao paradesporto. Acho que a mensagem mais importante é aproveitem, vivam durante o seu período acadêmico todas as oportunidades que forem dadas, né? Participem, tomem conhecimento, sejam voluntários, façam cursos de aperfeiçoamento, de conhecimento, abram o horizonte, enxergando o esporte paralímpico, o paradesporto, como um mercado de trabalho bom, que remunera bem, que tem oportunidades, onde você tem um grupo excelente de profissionais. O Brasil é referência nisso, e que você tem um caminho muito bacana para trilhar ali dentro. A gente precisa, inclusive, eu sempre falo isso, a gente precisa de mais pessoas interessadas no paradesporto. O paradesporto precisa construir uma base cada vez mais sólida, a gente precisa renovar nossos quadros, eu sempre dizer também o seguinte, eu fui árbitro internacional, fui galgando várias posições dentro da modalidade, e eu só consegui fazer isso quando eu deixei alguém na minha posição, né? Porque a gente precisa sempre, para não perder nosso espaço, né? A gente precisa trazer mais pessoas, e aí a mensagem para os nossos parceiros, não se empolerar numa posição, né? Tem que sempre buscar algo novo para abrir novas oportunidades de negócios, de trabalho para quem está chegando. E venho porque a tendência, eu só consigo enxergar, toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu penso em futuro, eu vejo o caminho do paradesporto ainda com muita coisa para ser feita e com muita realização aí pelo caminho. Então a mensagem venham para o paradesporto, venham trabalhar com esporte para pessoas com deficiência e você vai ser bem feliz. Pete, tenho certeza que, ouvindo um pouco sobre o legado dos Jogos Paralímpicos, nossos ouvintes terão um grande interesse em aprender um pouco mais sobre o assunto. Dessa forma, você poderia nos dizer onde encontrar conteúdo sobre o legado dos Jogos? Aliás, quais são suas principais redes sociais? Eu quero ver você surfando, tá? Onde que eu consigo te encontrar? Então, o meu Instagram, que eu acho que é o mais ativo, vocês vão ver muito sobre surf, porque eu me encontrei no esporte, eu gosto de esporte, né? Eu faço um monte de coisa. Mas uma coisa que a minha vida hoje é surfar, né? Eu não digo que surf é esporte, não, tá? Surf é um estilo de vida e recomendo. Quem puder, faça, porque é muito bom. É Chagaspit, Chagaspit. Chagaspit você me encontra nas redes sociais todas. Tem, obviamente, a rede social da ANDE, que é a Associação Nacional de Desporto para Deficientes, a NDE, onde na rede. É a associação da qual eu faço parte, como estou como vice-presidente. A gente tem feito muita coisa, a gente tem um calendário de grandes eventos aí, de eventos da modalidade Bocha, futebol de 7 para realizar esse ano. A gente está sempre abrindo oportunidades para formação, cursos, voluntariado, então estão todos convidados a fazer parte. Quem participa da Bocha geralmente não volta, vamos ver isso, vai cair, cuidado, se não está afim de se envolver com alguma coisa para te pegar de vez, não vem para a Bocha. A Bocha realmente é uma família, é um grupo muito bacana, vocês vão gostar bastante. E quem quiser também aprender sobre surf, eu sou surfista, né, Ciro? Piada interna que a gente tem aqui sobre ser surfista, é só seguir lá, pode me chamar, meu telefone também tá lá, e a gente, se eu puder ajudar, se eu puder dar alguma contribuição, contem comigo.
É isso. Muito obrigado, Pete. Pessoal, Agradeço. hoje tivemos conosco no 5º episódio do podcast Para Desporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo, nosso querido Pete Chagas, conversando sobre o legado dos Jogos Rio 2016. Nosso muito obrigado. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo com tradução para Libras e disponível em nossa página do YouTube, Para Desporto Acessível, e no Instagram, CPPP22. Não se esqueçam de curtir o nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Valeu!